Elias sempre foi do tipo que acreditava que as coisas simplesmente aconteciam. Sabe como é? Se algo dava errado, a culpa era do destino, do azar, do chefe, do governo, de qualquer um, menos dele. Ele viveu décadas assim, ignorando conselhos sábios, deixando responsabilidades para depois, fazendo promessas que sabia que não ia cumprir. Para ele, a vida era uma festa, uma busca constante pelo próximo prazer imediato, pela próxima recompensa fácil. Nessa corrida louca, ele foi deixando muita coisa importante para trás. A esposa, que um dia o admirava, começou a sentir o peso da solidão a dois. O filho pequeno, que antes corria para abraçá-lo, foi crescendo e aprendendo a não esperar mais por um pai que nunca estava realmente presente. Amigos que tentaram avisar foram deixados de lado. Sonhos de juventude, projetos de carreira, tudo foi engavetado em troca da gratificação do momento. Elias não percebia, mas cada escolha, cada omissão, era uma semente que ele plantava no jardim da sua própria vida. Ele achava que estava vivendo intensamente, mas, na verdade, estava apenas acumulando dívidas com o futuro. E como toda dívida, um dia a fatura chega. E a de Elias chegou com juros altíssimos. O casamento que já vinha se arrastando finalmente ruiu. A esposa, cansada de esperar por uma mudança que nunca vinha, pediu o divórcio. O filho, agora um adolescente, mal olhava na cara dele, guardando um ressentimento silencioso por anos de ausência. No trabalho, as oportunidades que antes apareciam com frequência simplesmente secaram. Ninguém mais confiava nele para projetos importantes. Sua reputação de cara que não cumpre o precedia. E o corpo? Ah, o corpo. Ele também começou a cobrar a conta. Anos de noites mal dormidas, alimentação ruim e excessos se transformaram em problemas de saúde que ele não podia mais ignorar. Elias olhou para o espelho e não reconheceu o homem que via. Estava sozinho, doente, sem perspectivas. Tudo ao seu redor parecia desmoronar. E pela primeira vez na vida, a velha desculpa de culpar o mundo não funcionava mais. Ele olhava para os escombros da sua vida e via suas próprias digitais em cada pedaço quebrado. Cada consequência dolorosa era o fruto exato da semente que ele mesmo plantou. O prazer imediato tinha um preço, e Elias estava finalmente pagando por ele com a moeda mais cara que existe: o tempo perdido e as relações quebradas. Foi nesse momento, no fundo do poço, que ele encontrou Amarildo, um senhor jardineiro que cuidava de uma praça perto da sua casa. Vendo a desolação de Elias, Amarildo se aproximou e, depois de ouvir seu lamento, disse algo que mudou tudo. Ele falou com uma calma profunda. Meu filho, a vida não castiga nem recompensa ninguém, ela apenas devolve. Tudo o que você tem hoje é o resultado do que você plantou ontem, anteontem, todos os dias da sua vida. Aquela frase simples, mas poderosa, acertou Elias como um raio. Não era sobre punição divina ou má sorte. Era sobre causa e efeito. Era sobre responsabilidade. Pela primeira vez, Elias entendeu. Ele não era uma vítima do destino. Ele era o arquiteto da sua própria ruína. Mas se ele tinha sido o arquiteto da ruína, ele também poderia ser o arquiteto da reconstrução. A partir daquele dia, uma mudança começou a acontecer. Foi lenta, difícil, cheia de recaídas. Mas Elias decidiu assumir uma responsabilidade radical por cada aspecto da sua vida. Ele parou de procurar atalhos e começou a plantar sementes novas. Trocou a impulsividade pela disciplina, começando com pequenas coisas, como acordar no mesmo horário todos os dias. Trocou a ausência pela presença, ligando para o filho não para pedir perdão, mas apenas para perguntar como ele estava, sem esperar nada em troca. Trocou as promessas vazias pela honestidade brutal consigo mesmo. Começou a cuidar da saúde, a se exercitar, a comer melhor. Ele aprendeu a ser paciente. Sabia que uma semente de carvalho não vira uma árvore da noite para o dia. Os primeiros meses foram ingratos. Nenhuma mudança externa parecia acontecer. O filho continuava distante, a ex-esposa desconfiada. Mas Elias persistiu. Ele não estava fazendo aquilo para ter um resultado imediato, mas porque era a coisa certa a fazer. Ele estava plantando. E com o tempo, a colheita começou a chegar, de forma sutil. Um dia,
O filho respondeu a uma mensagem com mais do que uma palavra. Em outra ocasião, um antigo colega de trabalho, vendo sua nova postura, o indicou para um pequeno projeto. Ele começou a se sentir melhor fisicamente, com mais energia e clareza mental. Não foi um milagre. Foi consequência. Ele estava simplesmente colhendo os frutos das novas sementes que plantara. O respeito que ele começou a receber dos outros era um reflexo do respeito que ele passou a ter por si mesmo e por suas próprias ações. Anos se passaram. Elias não recuperou tudo o que perdeu. O casamento não voltou e algumas cicatrizes permaneceram. Mas ele construiu algo novo, algo sólido, baseado na verdade e na responsabilidade. Ele reconstruiu a relação com o filho, não mais como um pai ausente, mas como um guia, um amigo. A história termina numa tarde, no mesmo parque onde ele conheceu Amarildo. Elias está agora com seu filho, que é um jovem adulto. Ele olha para o filho e diz, com a serenidade de quem viveu e aprendeu: Filho, nunca se esqueça disso. O mundo não te pune e não te premia. Ele só te devolve exatamente aquilo que você oferece a ele. Tudo na vida tem um preço, mas a melhor parte é que você pode escolher o que plantar. E se você plantar com cuidado, a colheita sempre virá. Essa história nos lembra que cada dia é uma oportunidade de plantar algo novo. Nossas escolhas, por menores que pareçam, são as sementes do nosso futuro. Não somos vítimas das circunstâncias, mas sim os jardineiros da nossa própria existência. O que você tem plantado ultimamente? Pense nisso. Muito obrigado por assistir até aqui. Se essa mensagem ressoou com você, deixe seu like, se inscreva no canal para mais reflexões como esta e compartilhe com alguém que precise ouvir isso hoje. Até a próxima.